Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Acabei de chegar da academia e, e senti um forte desejo de gravar um vídeo para botar no nosso canal. Esse vídeo consiste em um testemunho. Eu estava lá na academia e comecei a me lembrar de uma ocasião em que Deus ele atendeu uma oração de modo imediato. Você acredita que Deus pode responder uma oração de forma imediata, naquele mesmo momento que você está orando ou naquele mesmo momento que você terminou a oração e Deus responde? Nós temos um caso desse na Bíblia, né? Elias, quando foi confrontar junto no Monte Carmelo ali, junto com os profetas de Baal e de Azera, aonde ele clamou ao Deus de Israel e imediatamente após a oração do profeta, Deus respondeu com fogo, né? Existem outras passagens que nos mostram que Deus ele ouve a oração e logo depois de um tempo ele vem respondendo. Ou até mesmo uma outra passagem que vai nos falar sobre Daniel, que Daniel orou um propósito diante de Deus e houve uma luta, né, nas regiões celestes para trazer ali a resposta a Daniel. Mas quando o anjo chegou até Daniel, né, é, ele disse que desde o primeiro dia que Daniel propôs, colocou no coração em orar diante de Deus naquele propósito, Deus já havia ouvido a Daniel. Então, não sei se você precisa de um testemunho como esse, talvez você nem em Deus acredite, mas eu quero lhe contar algo que aconteceu na minha vida há muitos anos atrás. Eu tenho 39 anos, aceitei a Jesus com 11 anos de idade e eu casei muito novo. Na época, eu casei com 19 anos, né? E a jovem que eu casei com ela também era uma jovem nova, ela era apenas 4 anos mais velha do que eu. E ali nós alugamos uma casa e fomos viver a nossa vida, né? Na ocasião, no momento eu não estava trabalhando, eu estava desempregado no tempo. E só quem estava trabalhando era ela. E eu, e eu acordei um dia pela manhã, e nesse dia ela já tinha saído para o trabalho, e eu olhei dentro de casa, a nossa lá em São Paulo nós chamamos de dispensa, né? Olhei a dispensa, olhei aqui em Roraima, chama-se de rancho, né? Eu olhei o local onde se guardava o rancho ou a dispensa e pude ver que nós não tínhamos nada dentro de casa. Não tínhamos nada dentro de casa. Deus, ele é um Deus que conhece as nossas necessidades. Ele é um Deus que sabe daquilo que nós precisamos. Jesus ele vai dizer lá no Sermão da Montanha, né, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai falar, após ele proferir tudo aquilo ali, ele vai mencionar assim, olha, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas, todas essas demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o calçar, o vestir, o comer, né? Tudo aquilo que é essencial para a sua existência, tudo aquilo que é necessário para você. Deus ele supre a necessidade daqueles que se preocupam em buscar o seu reino e a sua justiça. É isso que a Bíblia vai nos dizer. Então, e naquela ocasião, eu estava muito entristecido, né? Eu estava muito triste e porque eu sempre me dediquei na obra do Senhor, desde a minha conversão, né? Eu mergulhei muito fundo nas experiências com Deus, tanto experiências na oração quanto experiências espirituais, né?
com dons espirituais, batismo com o Espírito Santo, com manifestações sobrenaturais de Deus em ocasiões que eu estava ministrando a palavra de Deus. Então, desde muito novo, nós cremos no poder da oração. E naquele tempo eu orava muito, buscava muito. Eu confesso que naquele tempo eu, como um jovem, praticamente 19 anos ainda, um jovem, né? Eu orava muito mais do que eu oro hoje. E meia hora de oração, uma hora de oração para mim ainda era pouco, né? Porque nós tínhamos uma vida, até porque eu tinha muito mais tempo para estar buscando ao Senhor. E sempre pregando, anunciando, ensinando na igreja, né? Tendo compromisso ali, ajudando o meu pastor, ajudando os obreiros. Sempre fui bem envolvido com a obra desde pequeno, né? Desde a minha conversão. E na ocasião, pela manhã, eu olhei o rancho, olhei a despensa, né? E estava vazia. Não tinha, só tinha sal. Abri a geladeira, só tinha água dentro da geladeira. E eu me angustiei naquela hora, fiquei triste naquela hora, profundamente chateado, triste. E eu resolvi orar, né? Sempre acreditei no poder da oração, sempre busquei a Deus e Deus sempre conduziu a minha vida de uma maneira sobrenatural. Tudo que eu já passei, eu sei que está dentro do projeto de que Deus tem para realizar na minha vida. É um projeto que está em andamento, né? A Bíblia vai nos dizer que o fim das coisas é melhor do que o começo. E eu creio nisso, eu creio que Deus está no controle de todas as situações. Deus não perdeu o controle das situações. Deus é um Deus que ele supre as necessidades. Ele criou todas as coisas, o céu, a terra, o mar, tudo quanto neles há, e Deus não virou as costas para a sua criação. Pelo contrário, Deus ele está sempre ali quando é necessário, quando é preciso, mudando o rumo das situações ou lhe conduzindo por caminhos, por mais que sejam caminhos espinhosos, difíceis, mas muitas das vezes o caminho de Deus é na tormenta, né? Muitas das vezes a cruz se torna pesada, mas ele também nos ajuda a carregar a nossa cruz, nos dando força, nos dando ânimo, nos renovando. E eu, tendo isso em mente, eu dobrei o meu joelho na mesa, ali na cadeira, na cozinha, puxei uma cadeira, só estava eu dentro de casa, nós ainda recém-casados, não tínhamos filho, e eu dobrei o meu joelho ali e comecei a orar. Eu orei, busquei a Deus, chorei muito, né? Não orei gritando, não orei esperneando, não orei me reclamando, não orei questionando, né? Eu só orei pedindo uma providência de Deus, porque eu pedi para Deus, falei bem assim na oração: Deus, olha o meu armário da cozinha, só tem sal. Deus, olha a minha geladeira, só tem água. Eu preciso de alimento, sustentar a minha família, minha esposa. Eu preciso de uma porta aberta. Eu preciso que o Senhor venha agir ao meu favor, Senhor. Ajuda-me. E eu fiz essa oração. E eu lembro-me que quando eu terminei de orar, a campainha de casa, lá em São Paulo usa-se muita campainha, né? Tim-dom, aquela campainhazinha. A campainha de casa tocou. Quando a campainha de casa tocou, eu morava embaixo, nós tínhamos alugado uma casa embaixo e meu pai morava em cima. Ou seja, era três casas na realidade, uma em cima, né? E duas embaixo. Eram uns apartamentozinhos que tinha embaixo e nós tínhamos alugado um desses apartamentos. E para dar acesso à rua, tinha uma escada, né? Então eu abri a porta, olhei pela escada, já com os olhos inchados de chorar, né? E quando eu me deparo, tinha uma vizinha lá.
ela morava 3 casas depois da minha, né? Para cima, subindo a rua. E ela tinha aquele saco de encapa fardo, né? Aquele que as pessoas usam em supermercado, que coloca as comidas dentro, né? O arroz, o feijão, coloca tudo dentro. E tinha um saco daquele encostado, um saco enorme, encostado no portão de casa. E eu atendi a vizinha, falei, oi vizinha, tudo bem? Ela falou assim, irmão Igor, vem aqui que eu quero falar com o senhor. Aí eu subi as escadas, me deparei lá com aquele pacote enorme, né, no portão, e ela disse assim, irmão Igor, eu não sei o que você está passando. Não sei se você acredita nisso, mas eu quero lhe contar, talvez sirva de edificação para a tua fé, que Deus ele ouve as nossas orações. E, irmão Igor, eu não sei o que você está passando, mas eu estava no mercado fazendo as compras do mês. Olha só, hein? E na ocasião que eu estava fazendo as compras do mês, Deus ele me disse assim: faça um rancho, né? Ou faça umas compras, na linguagem lá de São Paulo, né? Façam as compras e leve para meu filho Igor, que ele está orando, pedindo alimento. Você acredita nisso? Eu conto esse testemunho e eu me emociono porque o nosso Deus, ele é um Deus que cuida da gente. Ele é um Deus que zela pelos seus. Ele cuida do seu povo. E ela disse para mim, com lágrimas nos olhos, dizendo, irmão Igor, eu não sei o que você está passando, mas Deus me mandou trazer isso para você. Irmão, eu nunca vi uma cesta básica, eu não posso nem chamar de cesta básica, porque ali não tinha nada de básico, né? Tinha tudo, tinha de tudo, de tudo, de tudo, de tudo, desde a mistura, né, da carne, do frango, do arroz, do feijão, tudo que a gente gostava de comer, né, tinha. Não era uma cesta básica pequena, não, era uma cesta enorme, né? E ela disse: Deus mandou trazer isso para você. E eu desci, peguei aquela cesta com muita dificuldade, né? Porque estava muito pesada. Consegui descer as escadas e eu coloquei agradeci ela, né? Bem emocionado. Agradeci, falei para ela que eu estava orando na ocasião, né? E que ela estava sendo sensível à voz de Deus, à vontade de Deus, e ela seria muito abençoada. E, e eu desci com aquela cesta, botei na mesa de casa e comecei a orar, agradecendo a Deus pela providência que Deus me deu. Foi uma das minhas experiências com a oração. E eu acredito que Deus ele ouve as orações. Eu acredito que Deus existe e que Ele está cuidando de cada um de nós. Eu senti o desejo de contar esse testemunho, porque nós estamos voltando, né, em fazer vídeos para o nosso canal. Então eu decidi voltar com alguns testemunhos para edificar a sua vida, para edificar a sua fé. Lembre-se de uma coisa: quando você ora, Deus ele ouve. E no momento certo ou de forma imediata, Deus pode lhe atender. Tenha fé, persistência, que a vitória chega na sua vida. Amém? Espero que esse testemunho tenha trago edificação para a tua vida, né? Eu vim correndo da academia, sedento para contar esse testemunho, para gravar e deixar aqui reservado, guardado, arquivado aqui no meu canal, tá? Se você não é inscrito no meu canal, inscreva-se no nosso canal, deixe um likezinho aí para nós, deixe o seu comentário aí embaixo, né? Se Deus já atendeu uma oração sua,
Deixe aí um comentário, um breve testemunho aí nos comentários para ajudar aí o ranqueamento do nosso canal, tá bom? E trazer edificação para outras pessoas também, porque pessoas precisam entender que há poder na oração, tá ok? Que Deus em Cristo continue lhe abençoando, lhe fortalecendo, lhe dando força, lhe dando graça e abençoando a sua família, tá ok? Até mais, nos vemos bem em breve. Deus abençoe.